Afinal de contas, quem foi o GOAT do MMA? Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo dos maiores lutadores do MMA de todos os tempos, não apenas do UFC, mas também do Pride e de outras organizações. Mas agora, o nosso foco é no GOAT, quem foi o maior de todos os tempos. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já vi muito canal no YouTube falando que o maior de todos os tempos é fulano, ciclano e beltrano, então eu vou mostrar aqui quem que pra mim é o GOAT do MMA, não apenas do UFC, mas das artes marciais mistas, e principalmente eu quis fazer esse vídeo para trazer para o público brasileiro que não fala inglês, né, que às vezes já viu um monte de conteúdo falando mais do mesmo na internet. Algumas coisas que eu vou falar aqui, pessoalmente eu não achei em português do Brasil no YouTube ainda. Então eu vou trazer para você aqui com o objetivo de te informar e apresentar para você quem é o GOAT desse esporte. Observação importante, eu fiz esse vídeo porque eu quis, vou falar aqui quem eu acho que é o GOAT na minha opinião. Caso você discorde, pode fazer um vídeo do YouTube você aí também. Valeu. Primeiro ponto importante para ressaltar aqui é que do lado esquerdo a gente tem o Pride, né, que é uma organização que muita gente acha que ela veio antes do UFC, mas não. Ela foi fundada em 97, teve apenas 10 anos de existência, por uns motivos que eu vou falar num vídeo futuro, não é o foco desse vídeo. O UFC, apesar de ser mais antigo que o Pride, foi fundado em 93, lá com o Royce Gracie, fazendo história e mostrando que o jiu-jitsu era a arte marcial mais efetiva no combate 1 para 1, e eles basicamente fundaram o MMA lá no UFC 1 em 93, foi só em 2005 que o UFC foi explodir de fato e virar um fenômeno global, quando eles fizeram um reality show, foi o The Ultimate Fighter, evento no qual a gente teve aquela final histórica do Stephen Bonner contra o Forrest Griffin, e dali pra frente o UFC bombou. Mas, antes disso acontecer, quem tava fazendo e acontecendo lá no Japão era o Pride. Então eu deixei esse comecinho do vídeo pra ressaltar esse ponto, porque a maioria dos lutadores que eu vou expor aqui no vídeo são sim do UFC. Mas é óbvio que eles são em maioria do UFC, porque o Pride teve apenas 10 anos de história, como a gente tá vendo aqui na telinha. O UFC já tem mais de 30 anos. Então, o Pride teve que engatinhar pro UFC poder correr lá no futuro. Outro ponto importante, quando eu falar em GOAT, eu não posso falar no GOAT baseado apenas em critérios do UFC. Números de defesas de cinturão do UFC, vitórias no UFC, coisas feitas no UFC, porque nem só de UFC é feito um GOAT. Na época do Pride, os lutadores faziam o primeiro round de 10 minutos e mais 2 rounds de 5 minutos. No UFC são todos rounds de 5. Na época do Pride, um lutador podia chutar a cabeça do outro no chão. No UFC não pode. Na época do Pride, eles podiam fazer suplex, dar bate-estaca e fazer coisas que agridem a parte de trás da cabeça. No UFC não pode ser feito isso. Então, basicamente, no Pride, a porrada comia solta e quase não tinha regra. E no UFC, o esporte ele teve que evoluir com os aprendizados do passado. Não só do Pride, que era violentíssimo, mas também do próprio UFC nos primórdios, onde também praticamente que não havia regra, né? Podia soco no saco, dedo no olho, puxar cabelo, podia tudo. Então a maneira com que eu vou classificar os atletas aqui nesse vídeo vai ser de acordo com essas prateleiras aqui. Eu criei 5 degraus aqui, 5 níveis de prateleiras, pra gente deixar claro quem que tá na discussão do GOAT, quem que não tá, quem que, pô, marcou época, mas também não virou uma lenda do esporte. Sem mais delongas, vamos lá. Quem que é essa galera aqui dos bons? Eu coloquei aqui caras que, independente se chegaram a ser campeões do UFC ou não, eles eram atletas empolgantes e legais de assistir. E aí, putz, eu poderia botar mais 50 pessoas aqui nessa listinha, mas, né, como o foco do nosso vídeo é o GOAT, eu só resolvi listar eles aqui como uma menção honrosa, e os que ainda estão em atividade, como o Jairton Malhadinho, Justin Gaethje e o Paddy Pimblett, eles estão aqui, mas eles podem subir, tá? E todo mundo que tiver aqui nesse vídeo, que ainda não se aposentou, eu botei o cara aqui no nível tal, mas se ele não se aposentou, ele pode subir ainda. Já aqui na fileira de cima, eu coloquei eles aqui porque quase todos foram campeões, e os poucos que não foram campeões fizeram algo memorável. Por exemplo, o Alexander Gustafsson, que não chegou a ser campeão, mas no auge dele ele foi um dos maiores rivais do John Jones, teve um dos maiores clássicos do esporte. Outro exemplo que marcou a época foi Tony Ferguson, que teve uma sequência de vários anos consecutivos sem perder, e teve 4 lutas com Khabib Nurmagomedov canceladas, e no auge ele era um cara simplesmente incrível de assistir. A gente tem também o Johnny Hendricks, que foi um cara que ganhou do GSP no auge, mas os jurados deram pro George St. Pierre. Outro rei sem coroa é esse cara aqui, o Nate Diaz, que é o gangster do MMA, é o cara que saiu na mão com todo mundo e teve momentos icônicos no esporte. Tem o Lobo, Khamzat Chimaev, que vai disputar o cinturão no mês que vem, e é uma grande promessa do esporte. Don Fry, que também é um pioneiro, e todo mundo viu um vídeo dele saindo na mão com um japonês loiro de 3 metros de altura. O futuro do peso pesado do UFC, Tom Aspinall, tá aqui, lembrando que ele pode subir de prateleira, tá? Mas eu coloquei aqui porque ele, putz, ele tá no começo do brilho dele no UFC ainda. Então ele pode subir não só uma prateleira, inclusive, ele pode subir mais que isso, vai depender dele. Por agora eu coloquei ele aqui porque ele tá fresquinho ainda. Assim como o Khamzat Chimaev, que eu tenho certeza que vai subir de prateleira, mas por hora ele tá aqui. Agora eu vou falar da Elite, vamos lá. Literalmente aqui, ó, essa galera aqui da terceira prateleira, ninguém tá aqui por acaso. Quem tá aqui ou foi campeão do Pride, ou foi campeão do UFC,
UFC ou fez alguma coisa inacreditável, absurda, foda pro esporte. Dan Henderson saiu na mão com todo mundo. Mirko Cro Cop, na era dele do Pride, ele era o canhoto mais temido do mundo. Tinha um chute que quebrava muitas vezes as costelas e braços dos oponentes. Lyoto The Dragon Machida. O Lyoto foi o cara que chegou no meio pesado do UFC e desceu a mão em todo mundo com o Karate Shotokan dele e teve nocautes icônicos na história do UFC. Kazushi Sakuraba, também conhecido como Caçador de Gracie. O Sakuraba, além de sair na mão com todo mundo, ainda enfileirou uns 4 Gracies na carreira dele. O cachorro louco Vanderlei Silva, um dos lutadores mais agressivos da história do Pride. O primeiro grande imperador do peso meio pesado do UFC, Matt Hughes. O atual GOAT do peso pesado do UFC, Stipe Miocic. Kamaru Usman, que é basicamente o Matt Hughes algumas gerações pra frente. O cara que teve que engatinhar pra Conor McGregor poder correr depois, Chael Sonnen, que foi o único cara que espancou o Anderson Silva em toda a carreira dele. Maurício Shogun Rua, único brasileiro a ser campeão do Pride e do UFC. Antônio Rodrigo Nogueira Minotauro, que foi praticamente dono do peso pesado do Pride por anos. O medalhista olímpico Henry Cejudo, que veio pro UFC e virou duplo campeão. O maior finalizador da história do UFC, o nosso Charlinho do Bronx. O Dominic Reyes só tá nessa fileira porque ele foi o único cara que deu uma surra no John Jones em toda a carreira dele. E ele venceu o John Jones por 3 rounds a 2, mas na maior roubalheira da história do UFC, os jurados deram pro John Jones a decisão. Se você tiver na dúvida, depois desse vídeo vai lá, assiste a luta dos dois e fala se eu tô errado. O fenômeno Vitor Belfort, que fez época não só no Pride, mas também no UFC. E o nosso diamante recém-aposentado Dustin Poirier, que foi um dos caras mais porradeiros da história do esporte. Agora o negócio vai começar a ficar legal, porque na prateleira dos grandes, eu tô falando aqui de quem não apenas marcou pra sempre o esporte, como também alguns deles ainda não se aposentaram e podem subir pra prateleira dos GOATs. Eu tô falando aqui de galera recordista, eu tô falando de duplo campeão, eu tô falando de gente que talvez vai tentar o terceiro cinturão, eu tô falando aqui de campeões que fizeram outros lutadores correrem deles, eu tô falando agora da galera que pra sempre vai estar marcada no nome do esporte, dependendo dos próximos 2 a 3 anos. Ilia Topuria pode ser um dos GOATs, Alex Poatan pode ser um dos GOATs, Merab Dvalishvili pode ser um dos GOATs, Alexander Volkanovski pode ser um GOAT e Max Holloway também. Tudo vai depender do que vai acontecer de 2025 a 2027, 28. O McGregor tá aqui porque ele foi o maior gênio do marketing da história do MMA e ele levou o MMA pro mundo. O MMA que já era grande, ele transformou em algo que todo o planeta agora assiste. É por causa desse cara aqui. Ele era um lutador muito empolgante de assistir e se comportava como um personagem de filme. Apesar dele ter sido duplo campeão, ele não teve um longo reinado em nenhuma das duas categorias de peso e por isso ele fica aqui na prateleira dos grandes. Ilia Topuria já é duplo campeão e vai buscar em breve um terceiro cinturão. E assim como o Tom Aspinall, ele ainda tá muito fresquinho na carreira dele de MMA, ainda tá muito jovem e tem muita coisa para percorrer, por isso ele ainda tá na prateleira dos grandes. Caim Velasquez, apesar de não ser considerado o GOAT do peso pesado, na minha opinião, ele é o GOAT porque ele foi muito mais badass, muito mais dominante do que o Stipe Miocic na época dele. O Caim só não tem o recorde de defesas consecutivas de cinturão no peso pesado, mas ele foi um campeão muito mais dominante do que o Stipe Miocic. Daniel Cormier foi um cara que chegou no UFC, foi duplo campeão, saiu na mão com todo mundo, saiu na mão com John Jones, saiu na mão com Anderson Silva, Stipe Miocic, brigador, era muito massa assistir as lutas dele. Chuck Liddell foi o campeão meio pesado do UFC, nocauteador, terror dos anos 2000 e pouco. O Fabrício Verdun, nosso vai cavalo, tá aqui nessa lista, porque apesar dele não ter tido um grande reinado em nenhuma organização, ele foi o cara que parou 2 lutadores fodas que estavam numa sequência gigantesca invicta. Ele foi o primeiro a derrubar 2 caras do cavalo. Um deles, inclusive, foi o Caim Velasquez. Khabib Nurmagomedov foi o cara que calou a boca do Conor McGregor naquela luta clássica, que foi talvez a maior luta de todos os tempos da história do UFC. Alex Pereira Poatan foi o cara que veio do kickbox e bateu todos os recordes do UFC. E possivelmente, né, ele vai ter uma revanche com o Ankalaev agora no final do ano, para buscar novamente o cinturão dos meio pesados. E os boatos são que ele vai migrar em breve pro peso pesado para tentar o triplo campeonato contra o Tom Aspinall. Randy Couture foi o primeiro duplo campeão de todos os tempos do UFC. Ele reinou no peso pesado e meio pesado e ele foi um pioneiro. O Israel Adesanya foi o nigeriano que sucedeu o Anderson Silva no peso médio. Há quem diga que ele foi o segundo maior lutador do peso médio do UFC até hoje. Ronda Rousey foi a americana que deu vida ao UFC feminino e pegava todo mundo na chave de braço. Merab Dvalishvili, a máquina, é o cara que tá batendo todos os recordes do peso galo. E honestamente, eu acho que ele vai migrar de prateleira, tá? Ele tá aqui nos grandes ainda, mas eu acho que em breve ele tem todo o potencial para subir aqui pra prateleira dos GOATs, porque ele tem um card infinito
e é recordista de quedas do UFC. Francis Ngannou foi o cara que antes de ir embora do UFC para lutar boxe, desafiou o John Jones e fez o John Jones correr dele. Royce Gracie está aqui por motivos óbvios. Eu poderia fazer um vídeo inteiro lá sobre os primórdios do UFC, o UFC 1, 2, 3 e 4, mas não é o foco desse vídeo, então eu só vou deixar ele aqui bonitinho de mãozinha pra cima. A gente tem também Alexander Volkanovski, o Volk, nosso australiano querido aqui, campeão peso pena, que se fizer mais algumas defesas de cinturão, ele pode vir até a subir pra prateleira dos GOATs aqui e superar os números do nosso José Aldo, né? Ainda não fez isso, mas ele tá próximo e não é impossível que ele consiga. Por último, não menos importante, a gente tem o nosso abençoado Max Blast Holloway, que tá aqui, cara, porque esse cara é o número 1, sem discussão, sem debate, é o cara mais porradeiro do UFC. Ele tem os recordes não apenas de cara que mais tomou soco na cara, mas também o lutador que mais acertou golpes. Pra vocês terem uma noção, foram 3.655 golpes conectados na carreira dele, em primeiro lugar, e o segundo colocado tá com 2.197. Então é um cara que tá 1.500 golpes à frente do segundo lugar em número de golpes conectados. Ninguém vai bater o recorde desse cara. E agora, sem mais delongas, vamos falar dos GOATs. Aqui na prateleira de cima, a gente tem 7 rostinhos aqui, ó, 7 carinhas, que são os atletas que estão, de fato, na prateleira dos GOATs, que estão na discussão de, pô, quem que é o maior de todos os tempos? É esse, é aquele, não sei o quê. Percebam que eu botei sim o Khabib aqui nos grandes e o Islam Makhachev nos GOATs, porque qualquer canal de comunicação que, de 2025 pra frente, botar o Khabib Nurmagomedov na frente do Islam Makhachev, está desatualizado. Pode dar uma googlada aí, pode perguntar por YouTube, por ChatGPT, dá uma olhada nos números dos caras, e é indiscutível, o Islam Makhachev já passou sim Khabib Nurmagomedov. E vamos aos demais participantes. Georges St-Pierre, grande imperador do peso meio médio até 77 quilos, indiscutível. Islam Makhachev, GOAT do peso leve até 70 quilos. Anderson Silva, GOAT do peso médio até 84 quilos. John Jones, GOAT do peso meio pesado até 93 quilos. José Aldo, GOAT do peso pena até 64 quilos. Amandinha Nunes, a Leoa, GOAT das duas categorias de peso feminino. E Demetrius Johnson, o DJ, GOAT do peso mosca até 56 quilos. Aqui eu não ordenei eles ainda em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar, mas eles são os caras que, na minha visão, estão na prateleira dos GOATs. Ah, mas é fulano, ah, mas é ciclano. Esses caras aqui são os que eu acho justo serem citados como GOATs do esporte. Ah, John, mas na minha opinião, o GOAT é o Georges St-Pierre. Ah, porque o John Jones tem 16 defesas de cinturão, que não sei o quê. Beleza, fera. Tranquilo. Cada um tá no seu direito de achar o que quiser achar. Agora, eu vou mostrar quem que eu acho que é o GOAT, que nem tem aqui a fotinha dele ainda. Esse vídeo é sobre ele. Então eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar para você o cara que eu acho que é o GOAT de fato, porque simplesmente não tem conteúdo suficiente na internet sobre esse cara em português, e eu achei nada mais justo do que eu vir aqui e criar um conteúdão massa sobre Fedor Emelianenko. A história do nosso GOAT começa na cidadezinha de Rubizhny, na Ucrânia, região de Luhansk, região que está sendo afetada pela guerra na Ucrânia, infelizmente, hoje está assim. E lá em 1976, no território da antiga União Soviética, nascia esse loirinho gordinho com cara de nerd aqui, Fedor Emelianenko. O Fedor tinha uma irmã e 2 irmãos mais novos, sendo que depois esse mais alto virou companheiro de treino dele, Alexander Emelianenko, e quando jovens eles treinavam judô e sambo juntos. Muita gente não sabe disso, mas Fedor se formou como eletricista em 94 e ele serviu o exército por 3 anos em 2 divisões diferentes. Mesmo durante o tempo dele de serviço militar, ele não deixou de treinar artes marciais, especialmente com Alexander Emelianenko, que depois também virou profissional, e era uma máquina de matar também, inclusive. E que nessa foto a gente tem eles com diferentes cidades, os 3 irmãos Emelianenko, Ivan, Fedor e Alexander. Em 97, Fedor conseguiu o título de mestre em judô e sambo, mas o dinheiro estava curto e, na virada do milênio, no início dos anos 2000, ele iniciou no MMA e estreou profissionalmente. Eu já quero começar aqui essa sequência mostrando o cartel do final da carreira dele antes que alguém fale alguma coisa. Agora que a gente sabe que ele lutou 48 vezes, venceu 40 lutas e perdeu 7, eu vou explicar por que esse 7 aqui não é nenhum demérito e apesar das 7 derrotas ele é o GOAT sim. Antes mesmo de fazer história no Pride, Fedor já acumulou um cartel de 10 vitórias e 1 derrota, sendo que essa única derrota aqui nem foi uma derrota de fato, mas uma interrupção médica por causa desse corte aqui em cima do olho. A parte impressionante desses primeiros 2 anos de carreira do Fedor foi que a gente tá falando aqui de 11 lutas em 2 anos, coisa que nos primórdios do MMA, lá no comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, era absolutamente normal, mas coisa que os atletas de hoje em dia não conhecem, porque nessa época aqui não havia a mesma preocupação que existe hoje com a integridade física do atleta e a extensão ali da longevidade da carreira do atleta. Nessa época que os caras saíam na mão mesmo 2, 3, 4, 5 vezes no ano, se fosse preciso. Em 2002, Fedor chegou no Pride, onde reinava esse rapaz aqui, Antônio Rodrigo Nogueira,
o nosso Minotauro, ele era o imperador do Pride, e aí Fedor chegou com esse sorrisinho maroto dele, e simplesmente foi único e absoluto durante os 5 anos dele no Pride. Rodrigo Minotauro e Fedor Emelianenko se chocaram 3 vezes. A segunda luta foi um no contest devido a um corte na testa do Fedor, e as outras 2 lutas foram basicamente igual essa foto que a gente tá vendo aqui agora. O Minotauro, infelizmente, perdeu o cinturão pro Fedor e foi um passageiro da agonia em 2 lutas seguidas. Porém, as vitórias sobre o Minotauro foram apenas uma pequena parte da trilha do Fedor no Pride, e o cartel de vitórias dele só cresceu com o passar dos anos. O cara era simplesmente intocável no Pride. Novamente, se a gente observar a frequência do Fedor no MMA, a gente tá falando de 3 lutas em 2002, 5 lutas em 2003 e mais 5 lutas em 2004. No total de 26 vitórias na carreira, ele já tinha, só no Pride, 15 lutas invicto. Algumas das vitórias mais notáveis dele no Pride foram contra o pioneiro do Pride e do UFC, Mark Coleman, que tomou não uma, mas 2 passadas de carro pro Fedor. Teve o monstro do wrestling, Kevin Handelman, que deu esse suplex histórico no Fedor, que foi impressionante não apenas o Fedor não ter ficado cadeirante nesse golpe aqui, mas também ele ter virado a luta depois e finalizado o Kevin Handelman com uma Kimura. Fedor e Crocop foi um clássico do Pride, porque o Crocop era um terror, era o canhoto que quebrava os braços e costelas de todo mundo com os chutes dele. O Crocop era não apenas um exímio kickboxer, mas também militar, então ele literalmente era um matador. E apesar da má fase e dos nocautes que ele sofreu no UFC, ele foi um dos pouquíssimos lutadores da história que terminou com uma sequência absurda de vitórias. Teve também o neozelandês porradeiro, esse gordinho aqui que você não dá nada pra ele, mas era um dos caras que mais saiu na mão na história do peso pesado, Mark Hunt, e foi a despedida dos 2 atletas da organização, a luta saideira deles no Pride foi essa luta aqui. Mark Hunt depois foi pro UFC e Fedor foi pro Affliction. Affliction, que era uma marca de roupa e virou um evento de luta americano, durou pouco tempo, mas foi tempo suficiente pro Fedor dar um mata-leão no Team Sylvia e nocautear Andrei Arlovski. E com mais 2 futuros campeões do UFC no bolso, a essa altura do campeonato, o Fedor já tinha 32 lutas sem ser derrotado, e um total de 10 anos no esporte, que era o mais violento de todos os tempos. Foi aí que Fedor assinou com Strike Force, promoção americana, dos anos de 2009 a 2011, aonde ele teve a primeira e única má fase da carreira inteira dele. Ele sofreu a primeira e única finalização da carreira pro nosso Fabrício Vai Cavalo Verdun, palmas pro Verdun por ter conseguido esse feito. Ele sofreu o primeiro nocaute da carreira para Antônio Bigfoot Silva, nosso pezão, também brasileiro. E aí o safado do Dan Henderson aproveitou a sequência de 2 derrotas e foi lá e meteu mais um nocautezinho também. E por incrível que pareça, depois dessa má fase, Fedor voltou a ganhar, passou por 3 promoções diferentes, uma empresa russa, uma japonesa e depois uma outra empresa russa dos anos de 2011 e 2016, e a essa altura do campeonato ele já era herói nacional. Ele acumulou mais 5 vitórias seguidas, trazendo uma ênfase aqui para Pedro Rizzo e Fábio Maldonado. Agora a gente tá entrando na última fase da carreira do Fedor, que é onde ele se aposentou. Ele encarou Frank Mir, passou o carro no americano. Logo depois de nocautear Frank Mir, ele nocauteou também Chael Sonnen, e antes da sua maior rivalidade contra o americano Ryan Bader, ele nocauteou também o ex-campeão do UFC, Quinton Rampage Jackson. Mais um campeão de UFC pra conta dele. E até aí tudo bem, só que o último rival da carreira dele foi o Ryan Bader, o eterno desafiante do meio pesado do UFC, que nunca virou campeão no UFC, mas que reinou no Bellator. E Fedor simplesmente não conseguiu superar Ryan Bader. E no fim das contas, Ryan Bader e Fedor Emelianenko lutaram 2 vezes com 2 nocautes do Ryan Bader. Agora, com a diferença de idade de 6 anos, no primeiro confronto deles, Bader estava com 36 anos e Fedor com 42, e no segundo e derradeiro encontro, Fedor já tinha 46 anos, quando foi nocauteado pela segunda e última vez. E foi nessa noite, após 48 lutas profissionais, há poucos meses de fazer 46 anos de idade, que Fedor se aposentou aqui ao lado de lendas do MMA, incluindo alguns dos seus maiores rivais de carreira, como Dan Henderson, Mark Coleman, Josh Barnett, Chael Sonnen e Rampage Jackson, e também alguns amigos como Chuck Liddell, Royce Gracie, Matt Hughes e Randy Couture. E a minha conclusão desse vídeo é que esse cara aqui é o GOAT, porque apesar do cartel dele não ser 48-0, ele veio de uma geração que fundou o que hoje a gente chama de MMA. Ele era um lutador completo que nocauteava, que dominava, que finalizava, ele usava todas as armas do arsenal. Não era um cara unidimensional. E ele foi um cara que, pela postura dentro e fora do octógono, conquistou o apelido de o último imperador, porque de fato foi isso que ele fez no MMA. Durante 23 anos, ele reinou. Então, a gente chega aqui à nossa lista atualizada, agora sim, tá na ordem, bonitinho, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e rapidamente eu vou explicar meu critério. A galera das prateleiras de baixo eu nem coloquei na ordem, porque demoraria semanas pra eu fazer esse estudo e não ser injusto com ninguém. Da galera da prateleira de cima, eu fiz um vídeo inteiro pra explicar por que o Fedor é o número 1, e aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas o Anderson Silva é o top 1, ah, mas o GSP é o top 1, ah, o John Jones é o DJ, e o Fedor é o GOAT número 1 do esporte sim, e só não
não reinou no UFC porque a equipe dele e o UFC eles não conseguiram entrar em acordo na época, ele acabou nunca estreando no Ultimate, mas se ele tivesse, com certeza ele teria sido campeão. Agora, pra quem quiser debater quem é o número 2, né, se o número 2 de fato é o Anderson, ou se é GSP, ou é John Jones, ou é Demetrious Johnson, eu tive dois critérios aqui, um objetivo e um subjetivo. O objetivo tá aqui na tela. Do lado esquerdo a gente tem os maiores reinados consecutivos da história do UFC medidos em dias, ressaltando que John Jones podia estar bem em cima nessa lista aqui, porém ele perdeu o cinturão duas vezes, uma vez porque ele foi preso e outra vez por doping. E do lado direito a gente tem o número de defesas consecutivas de cinturão, aonde também a gente tem uma lista mais ou menos parecida. Eu gostaria de ressaltar também que em ambas as listas o George St. Pierre de ESP está em terceiro lugar, atrás do DJ e do Anderson Silva nas duas. Então o Anderson Silva está na frente dele tanto nos números, no racional, quanto no irracional das e wrestling e blá blá blá. E aí, novamente, aqui a gente tem o DJ e John Jones. Eu coloquei John Jones em quarto lugar, sinceramente sendo bonzinho, porque trazendo apenas pro racional, pros números, o DJ foi maior que o John Jones, tanto pra esquerda quanto pra direita. Mas apesar de eu não ser o maior fã do John Jones, eu coloquei sim ele na frente do Demetrious Johnson, porque ele foi o único cara que passou por 3 gerações de lutadores de MMA, tendo a mão levantada no final. Teve aquela roubalheirazinha contra o Dominic Reyes, mas isso não tira o fato de que John Jones foi diferente, porque a gente nunca sabia como ia acabar. Podia ser nocaute, podia ser finalização em pé, podia ser uma decisão apertada no final, mas ele sempre trazia um chute giratório, uma cotovelada, um chute alto, era sempre emocionante assistir John Jones. Tanto que ele foi o cara que teve mais rivais na carreira de MMA dele, e foi o lutador que teve mais lutas por disputa de cinturão na história do esporte. De 2011 a 2024, ele apenas disputou o cinturão, por isso eu coloquei ele aqui em quarto lugar na frente do Demetrious Johnson. E aqui a gente tá falando apenas de mérito estritamente esportivo, né? E eu poderia botar o John Jones mais pra direita ainda, porque ele foi preso, porque ele bateu na mulher, porque ele foi pego bêbado dirigindo várias vezes, porque ele teve uma carreira repleta de polêmicas e terminou a carreira fugindo 2 anos seguidos do Tom Aspinall. Poderia, mas eu nem levei isso em consideração. Então, novamente, bonzinho, John Jones em quarto lugar. Amanda Nunes, Amandinha, tá aqui em sexto lugar, um pouquinho na frente do José Aldo e do Islam Makhachev, porque a Leoa foi a mulher que chegou e não apenas dominou as duas categorias de peso do UFC feminino, mas ela trouxe vida pra parada. Ela chegou, quebrou a fuça da Ronda Rousey, que era a campeã americana, e espancou todo mundo, nocauteou todo mundo, acabou com o rosto, desfigurou todas as oponentes dela, e chegou a perder o cinturão uma época, mas foi lá e recuperou o cinturão de volta. E depois de um tempo de aposentadoria, ela vai voltar agora pra lutar contra a Kayla Harrison, e eu espero que ela faça um bom retorno, mas ela simplesmente tá aqui em sexto lugar porque ela carrega o MMA feminino nas costas hoje em 2025. O Rei do Rio, José Aldo Jr., tá aqui em sétimo lugar porque ele foi, na mesma época que Anderson Silva e Jorge St. Pierre reinaram nos pesos médio e meio médio, José Aldo tava lá reinando no peso pena. Ele ainda é até hoje o maior campeão de todos os tempos do peso pena. É possível que Alexander Volkanovski, que tá aqui com 5 defesas de cinturão, consiga passar José Aldo, mas até agora o Aldo tá aqui, ó, sozinho aqui com 7 defesas. Então vai depender do Volkanovski conseguir mais 3 vitórias com o cinturão pra passar o Aldo e virar o novo número 7 aqui dessa lista. E Islam Makhachev, como eu falei mais pro começo do vídeo, foi um cara que bateu todos os recordes do peso leve, ele já é o GOAT do peso leve e subiu agora pro meio pesado pra tentar duplo campeonato. Caso ele vença Jack Della Maddalena, muito provavelmente ele vai enfrentar Ilia Topuria ano que vem. E aí, irmão, se Islam Makhachev ganhar do Jack Della Maddalena, virar duplo campeão e sair na mão com Ilia Topuria e vencer, cara, ele avança muito nessa listinha aqui. O Islam basicamente tá aqui em oitavo, mas ele é o único dessa lista toda aqui que tem potencial ainda pra passar. Ele ainda tem mais aí uns 2, 3 anos de carreira pela frente e pode ser que ele avance bastante aqui nessa fileirinha do GOAT. Porque tirando a Mandinha, todo o resto da galera que já aposentou, então o caminho tá aberto pra ele. Então é isso aí, galera. Esse foi o meu vídeo sobre Fedor Emelianenko, o GOAT do MMA. Caso tenha faltado algum lutador muito foda, porque eu sou humano e eu também falho e eu esqueço as coisas. Se eu esqueci alguém nessa listinha dos top 80 de todos os tempos, comenta aqui embaixo quem foi o lutador que eu esqueci. Caso teve algum fato incrível sobre o Fedor Emelianenko que eu esqueci de citar nesse vídeo, por favor, comenta aqui também o que mais que ele fez, né? O que mais que ele fez de incrível, né? Além de ser invicto 10 anos no moedor de carne e diminuía pela metade a vida útil do lutador, e mesmo assim ele prevalecer até o fim. E muito em breve vem aí um vídeo comparativo do Pride e do UFC, pra gente entender finalmente qual que era a grande diferença do antigo Pride pro UFC do Velho Testamento e o UFC do Novo Testamento que a gente tem hoje. Tamo junto, eu vejo você do outro lado do próximo conteúdo.